Olá, eu sou a professora Cida Vidigal e estou aqui recebendo um convidado muito especial para mais um podcast da Faculdade FAMIG, Faculdade Minas Gerais. E você é nosso convidado para mais um momento de conhecimento a respeito de um tema tão relevante. Hoje eu tenho a honra de receber o professor Bruno Vidigal, que é coordenador do curso de odontologia da FAMIG. Professor Bruno, é uma honra te receber aqui no nosso espaço virtual para falar desse tema tão importante que é odontologia para pacientes com deficiência. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cida. É um prazer todo meu. Agradeço pelo convite para poder participar de falar um tema relevante, principalmente hoje, que é o Dia Mundial Internacional da Síndrome de Down, Trissomia do 21. Muito bem. Lembrando que hoje, dia 21 de março, provavelmente você vai ouvir e vai ter acesso a esse conteúdo após ter passado a data, mas é importante a gente lembrar dessas pessoas especiais que fazem parte do nosso cotidiano e como a ciência, principalmente, né, aqui no nosso caso em especial, como a ciência da saúde bucal tem tratado essas pessoas. Mas antes de começarmos o nosso podcast, professor, eu gostaria que o senhor contasse para o nosso aluno, para o nosso ouvinte, o que te motivou a atuar na área da odontologia para pessoas com deficiência. Bom, o maior desejo foi poder trazer a saúde bucal, promover essa saúde bucal para pacientes com deficiência, que é uma classe que deseja essa melhor qualidade de vida e, consequentemente, hoje na odontologia, a gente consegue encontrar muitos profissionais na área da estética, da implantodontia, mas tem uma dificuldade maior na odontologia, tanto da odontopediatria, que também é a minha área de especialidade, quanto pacientes com deficiência. E esses pacientes, eles desejam também essa inclusão e a qualidade de vida com a melhor saúde bucal para que possa promover ainda melhor o bem-estar deste paciente. Muito bom. O professor está, então, trazendo para nós informações importantes, né? Sobre como a saúde bucal impacta na qualidade de vida das pessoas com deficiência. Professor, qual que é a importância da humanização no atendimento odontológico para esse paciente? A odontologia, ela vem melhorando cada vez mais hoje com a tecnologia e inovação, porém ainda temos aquele medo do dentista, o medo do motorzinho. Então essa humanização e trazer para esses pacientes com deficiência a oportunidade de poder ter esse cuidado maior e ainda esse acesso à odontologia e melhora da saúde bucal é importantíssimo para esses pacientes. E é interessante o que o senhor falou, porque assim, eu imagino que os profissionais de odontologia tenham grande dificuldade com relação à própria resistência das pessoas, né? Em razão daí do motorzinho, né? Sim. E quando a gente vê, por exemplo, eu acho que vocês estão percebendo, o nosso cenário hoje está todo especial, né? Tem dois dentões aqui na frente, tem outros materiais aqui que são específicos da área de saúde. Então, quando a gente entra, às vezes, no consultório, tem sempre esse impacto. A pessoa que não é da área, ela acaba tendo algum tipo de dificuldade. E a odontologia era baseada em curativo. Então a gente ia para o dentista com dor, com incômodo. Então essa humanização também trouxe essa possibilidade da prevenção. Então Maravilha. hoje os pacientes, os familiares dos pacientes com deficiência, eles procuram o cirurgião dentista para fazer esse tratamento preventivo, que é muito melhor e muito menos doloroso do que a questão da curativo mesmo. Ou seja, vamos prevenir, né? Prevenir a saúde bucal antes que se torne um problema. Mas voltando aí no nosso foco hoje, que é a odontologia voltada para os pacientes com deficiência, professor, quais são os principais problemas bucais enfrentados pelos pacientes com deficiência e quais são as principais causas desses problemas? Bom, os pacientes com deficiência, eles têm diversos problemas relacionados às questões que cada um tem na sua individualidade. Pacientes com síndrome de Down, paciente hoje autista, o paciente hoje com deficiência de hiperatividade, enfim. Mas as questões hoje, muitos pacientes, eles têm
causa do uso de fármacos, muito de medicação, eles têm muitas questões de xerostomia, que é a boca seca. Então, muitos pacientes têm a boca seca por causa da quantidade de medicação que utiliza e, consequentemente, isso causa uma acidez na cavidade bucal e trazendo dificuldades e consequências da lesão cariosa. Então, a lesão cariosa, muitas das vezes, é por causa da pH ácido da cavidade bucal. Além disso, a gente tem a erosão dentária, que muitos pacientes apresentam o refluxo gastrointestinal, então tem muito refluxo, consequentemente vai trazer essa erosão. E também temos o bruxismo hoje, os pacientes ansiosos, não só o paciente com deficiência, mas hoje é um mundo muito corrido, a gente no dia a dia, a gente traz essa ansiedade e aí tem a classe toda aparecendo com bruxismo, então todas essas deficiências aí. Na verdade, todas essas informações nem só para os pacientes com deficiência, né, mas para todos nós que vivemos aí nesse mundo atropelado de tarefas e muitas vezes medicados, né? Então, é importante essa informação. E muitos familiares ainda relatam que a gengiva fica muito sangrando. Meu filho, meu irmão, meu familiar tem essa gengiva sangrante, que é a hiperplasia gengival, por causa que usa anticonvulsivante. Então, quem utiliza muito anticonvulsivante apresenta esse sangramento gengival com mais presença. Entendi. E só a título de curiosidade, né? Ingerir muito líquido auxilia aí nessa escassez, nessa secura na boca? Ou a água por si só não resolve? Ajuda, auxilia, porém não é uma coisa que resolve por si só, justamente por causa desse uso da medicação. Então, o paciente usa muito a água, higieniza muito a boca também, a escovação, mas essa boca seca ele tem que ter um cuidado especial. Muito bom. Bom, e aí a gente vai exatamente falar sobre a higiene bucal, né? Quais são os cuidados preventivos, quais são os principais desafios que a pessoa com deficiência enfrenta na higiene bucal diária. De alguma forma o senhor falou, mas eu acho que seria interessante a gente trazer assim, alguns desafios, além da medicação em excesso, ou necessária, mas que acaba gerando efeitos colaterais. Existem outros desafios, assim? O primeiro desafio maior, que foi como a gente começou falando sobre a minha vontade de atender essa classe, que é a paciente com deficiência, porque é difícil encontrar profissionais que tenham essa empatia, esse cuidado, porque é um paciente que demanda uma individualidade, um cuidado, um conhecimento maior das doenças, então tem uma sensibilidade ao toque, a ruído, igual a gente comentou também já aqui do motorzinho. A gente já tem um medo, muitas vezes, lá no interior, lá em Barbacena, o pessoal tinha medo do dentista, do motorzinho, mas hoje ainda, sim, o paciente com deficiência, ele tem, às vezes, a questão do ruído, incomodar, perpetuar. Então, a gente faz uma dinâmica mais humanizada, uma questão, às vezes, o jaleco colorido, às vezes a gente veste de super-herói, faz alguma dinâmica para poder ele se sentir mais habituado, tenta entender. Hoje, por exemplo, a gente tem a questão da psicologia aplicada à odontologia, então o comportamento dele, a adaptação desse comportamento, técnicas que a gente utiliza, que é o dizer, mostrar e fazer, a gente diz primeiro o que vai ser feito, a gente mostra os procedimentos, faz essa interligação com o paciente para depois realizar propriamente dito o procedimento em si. E além disso, a gente tente que é importante essa união também com os familiares, os pais, para poder fazer, eu brinco até que a gente é orientador de saúde bucal, educador de saúde bucal, e os pais mesmo que são os ativos ali em casa. Porque se a gente orientar a escovação, os cuidados, mas o pai e a mãe, os responsáveis, não tratar, não escovar e não fazer essa higienização diária, isso não vai perpetuar e não vai progredir numa boa higiene bucal. Pois é, e aí o professor traz uma informação que é para você, familiar de alguém, de uma pessoa com deficiência, né? Sobre a importância da família estar aí no entorno, cuidando, né, fiscalizando, orientando, isso é extremamente importante. Vou te fazer uma pergunta que está fora do nosso script. Tem algum jeito de tirar aquele barulho do motor? Atualmente, a tecnologia e a inovação tem estudado muito isso para poder trazer motores mais silenciosos,
que tenha um barulho menor, e às vezes alguns motores hoje tecnológicos sem barulho, mas ainda no consultório a gente utiliza com o barulhinho. Existem técnicas que a gente utiliza, às vezes, que é com colher de dentina, que é escariação com instrumentais, mas sem utilização do motorzinho propriamente dito, que é exatamente o que eu falei também da prevenção. O motorzinho já é quando a gente vai fazer um tratamento invasivo na arcada dentária. Agora, com a prevenção, com a limpeza, com a escovação, e hoje também, baseando nessas técnicas atuais, a gente tem as escovas elétricas que os pacientes se adaptam muito bem e ajudam muito nessa escovação. Muito bom mesmo. Como que a cárie e a doença periodontal, é até difícil de falar, viu, gente? Periodontal, elas podem ser prevenidas nesses pacientes? Com esse cuidado, com a ida frequente, regular ao consultório odontológico, a esses profissionais capacitados, especializados, então profissionais que tenham habilidades com o paciente com deficiência, tenham esse cuidado, a gente pode fazer exatamente uma orientação da dieta, do medicação, conversar diretamente com a multiprofissionalidade, com o médico, com o psicólogo. Muitos deles estão em tratamento hoje com terapia ocupacional. Então, essa multiprofissionalidade a gente vem trabalhando junto para a gente poder tentar prevenir o máximo possível. Igual a medicação com a hiperplasia gengival, que é esse sangramento da gengiva, dessas doenças periodontais. Se eles estão fazendo uso da medicação, a gente vai fazer escovação. O fio dental é importantíssimo hoje. E hoje nós temos fios dentais com hastes, fica muito mais fácil, até mesmo do paciente que tem alguma deficiência motora, ele consegue utilizar, porque tem uma hastezinha para segurar. Então ele segura e vai fazendo o uso do fio dental. Então os pais também, hoje a gente também utiliza da técnica do exemplo, então os pais escovarem os dentes, os responsáveis com o paciente com deficiência ao lado, para poder fazer esse reforço positivo, que é importantíssimo no dia a dia, para poder trazer mais qualidade de vida para esse paciente. Muito bom. E, professor, aí uma pergunta que é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. De tudo isso que está sendo dito aqui, né, nessa nossa conversa, é importante que quem está nos ouvindo possa saber, né? A nossa faculdade, ela ensina isso para os nossos alunos? Como que são distribuídas? Existem disciplinas que se dedicam diretamente ou indiretamente nessa humanização, nesse tratamento cuidadoso, nessa orientação preventiva e até mesmo que essa extensão para os familiares? Isso, as nossas disciplinas são baseadas nessa humanização, nessa questão do cuidado ao paciente, seja ele com deficiência ou sem deficiência, com esse cuidado do preventivo e do curativo também, com a melhor maneira de tratar os nossos pacientes. Nós temos hoje na grade as extensões integradoras, que elas se integram todas as disciplinas em cada período para poder trazer a melhor situação para a sociedade, não só para o nosso paciente, seja ele o paciente que a gente atendendo ali na cadeira, mas buscando essa humanização, esse cuidado. Ontem mesmo a gente teve uma palestra com o professor Fernando em termos de cuidados com pacientes com situações de rua. Então a gente tem aqui também na grade o Sistema Único de Saúde, como que ele funciona, como esses pacientes são atendidos no Sistema Único de Saúde e nos consultórios particulares. Então essa união da grade com a sociedade, com os professores, com os alunos, e ainda assim, também, falando diretamente dos pacientes especiais, eles têm o conhecimento das técnicas utilizadas na odontopediatria, que também é um desafio muito grande, porque os pacientes choram, comemora, e muitos dos pacientes com deficiências, eles já vêm e apresentam essa deficiência na infância, então a gente tem esse cuidado em todo o curso. Que maravilha! Olha, você então que quer fazer odontologia já sabe onde vai encontrar a melhor faculdade, com a melhor grade aí, com o cuidado, humanização, preparo do profissional. É na FAMIG. Isso aí. Muito bem. Professor, vamos continuando aqui.
Eu gostaria de compreender um pouquinho como que a tecnologia tem auxiliado nos tratamentos odontológicos. Você teria alguma novidade, algum procedimento que hoje pode ser usado a partir do uso de tecnologia ou de inteligência artificial ou mesmo de equipamentos mais avançados? Hoje, como a gente falou, para os pacientes com deficiência, a gente tem as escovas elétricas que têm ajudado muito nessa higienização, no cuidado dos familiares, porque no dia a dia é eles que estão ali diretamente ligados a esses pacientes. A gente tem hoje uma tecnologia que tem ajudado muito no consultório, que é os óculos de realidade virtual. Então, a gente tem a possibilidade de, primeiro, trabalhar com filmes educativos ou que até que o paciente goste para poder distrair ele no atendimento. Enquanto ele assiste ali um filme, um vídeo ou que aprenda como fazer, a gente tem a possibilidade de estar realizando o tratamento. Então, foge um pouco do cérebro ali daquele cuidado de estar atendendo. Então, por exemplo, distrai na hora da anestesia. Então, se for uma necessidade de anestesiar o paciente, então ele está ali distraído. E também a gente tem a possibilidade de poder ensinar ele com esses vídeos. Então, eles podem assistir, ensinar, até em casa mesmo, poder estar, porque hoje eles estão ligados no celular, né? Esses óculos virtuais. Então, é uma tecnologia que tem ajudado muito. Além hoje também das imagens, tomografia. Aqui na faculdade também a gente tem os raios-x digital, que facilitam muito no diagnóstico e no plano de tratamento para esses pacientes. Maravilha. E existe, professor, algum tipo de inteligência artificial que faça relatórios dessas imagens, desses exames e que possa aí laudar esses exames? A inteligência artificial está vindo com muita força hoje no nosso mundo e tem utilizado o sistema para poder trabalhar o auxílio nesses laudos. Então, por exemplo, hoje as empresas têm trabalhado a questão de poder ensinar essa inteligência a ficar ainda mais inteligente para poder fazer sozinho esses diagnósticos no sentido de que possam auxiliar o cirurgião dentista. Mas ainda assim, o cirurgião dentista ele tem que estar junto com essa inteligência. Ele tem que estar, humanização em primeiro Exatamente. lugar, né? Vamos lá. Quais são as adaptações necessárias no atendimento odontológico do paciente com deficiência? Existem adaptações que são necessárias? E quais são? Existem as técnicas, né, de comportamento, as técnicas que a gente disse agora há pouco do dizer, mostrar e fazer, da gente poder tentar trazer essa humanização cada vez mais para esse paciente. Do filme que vai te enganar na hora da anestesia. Do filme que vai enganar. Então, são situações, por exemplo, os responsáveis mostrar como é que está sendo feito para ele poder fazer, o cuidado, por exemplo, às vezes as consultas, a gente, no primeiro momento, a gente faz só exatamente essa adaptação, esse contato olho a olho com o paciente, então tudo depende também do que ele traz para a gente de informação. Qual que é a deficiência que ele tem, entendeu? Se é intelectual, se é motora, se tem uma deficiência, um grau leve, se é uma deficiência maior, e ainda assim, hoje também, a gente conta com a ajuda da anestesia, geral, da sedação. Então, muitos pacientes ainda que realmente traz uma dificuldade maior nesse atendimento, a gente ainda tem a ajuda dos anestesistas para poder fazer com que o paciente seja sedado ou vai para anestesia geral para a gente poder fazer um tratamento mais complexo desses pacientes. Mas aí, nesses casos, são mais para pacientes com paralisia cerebral, paciente que tem uma dificuldade maior motora, ou paciente que tem muito medo do dentista também, que é exatamente o nosso maior desafio, porque ele vem, às vezes em casa, ouviu falar que vai anestesiar, se você não escovar o dente, vou te levar no dentista, ou seja, o dentista vira aquela imagem ruim ainda, né? E tem esse medo ainda no paciente. Muito interessante. E nesse contexto todo, existe a inserção de uma equipe multidisciplinar para auxiliar? Se existe, como que essa equipe ela auxilia nesse tratamento odontológico? Sim, o paciente com deficiência, a gente trabalha muito com essa multidisciplinariedade, que são os fisioterapeutas, o terapeuta ocupacional, o médico, que é o médico que acompanha ele diariamente, quase ali, porque sabe as medicações que ele tomando, regula essa medicação. Então, o paciente, ele tem esse acompanhamento,
tanto na saúde bucal, para poder ajudar nessa xerostomia, que é essa boca seca, na questão da lesão cariosa, para não ter infecções. Então, não adianta nada o paciente ser medicado pelo médico e ter uma saúde bucal deficitária. Então, o que a gente preza para esse paciente? Que ele já tem ali uma deficiência, a gente preza a qualidade de vida. Então, que é o que eu digo que é satisfatório para a gente. Não tem dinheiro que pague a gente poder ver o sorriso daquele paciente. Então, tem alguns pacientes que têm lesão cariosa, às vezes não consegue sorrir, porque os dentes estão todos com fratura, com lesões, e o sorriso não está perfeito, ou perda do dente. Então, a gente tem que fazer até próteses para eles, para poderem voltar a ter o sorriso. Então, isso traz essa maior amplitude no tratamento. Então, terapia ocupacional. Então, pacientes que no começo a gente acredita que eles não vão ter uma progressão em termos de tratamento mesmo, eles passam um tempo, nossa, tem uma evolução que a gente não acredita, mas que é satisfatória demais. A gente poder estar incluído neste serviço é maravilhoso. E é interessante, né, porque a saúde bucal, ela tem a ver com a autoestima das pessoas, com a aceitação das pessoas, e nesses casos, eu acredito que isso ainda tenha um peso muito maior, né? Professor... É a tal da inclusão, né, que a gente sempre vem falando, hoje todo mundo trabalha em essa inclusão social, e com isso a gente poder proporcionar isso aos nossos pacientes. Isso mesmo. E aí, é interessante a gente pensar o seguinte, né? O senhor já falou de tecnologias que auxiliam, mas o foco maior realmente é a inclusão desses pacientes. Eu gostaria, apesar de já termos falado sobre o tema, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, né? De que forma que a saúde bucal ela pode influenciar nessa inclusão social, né, na inclusão educacional, na própria inclusão profissional. Existe casos como esses no seu consultório? O senhor já vivenciou isso, até mesmo nas salas de aula? Como que você poderia trazer isso em termos de experiência de vida para nós? Os pacientes com deficiência, eles vivem uma vida normal, como qualquer outro paciente que tenha o dia a dia seu em forma de algum trauma. Então, às vezes, por algum motivo, quebrou o dente, como a gente está falando do sorriso. Então, eles sem o dente, eles também têm essa dificuldade do sorriso. Então, trazendo essas situações, por exemplo, como eu disse, da prótese, o tratamento, então, e é aí a questão da dificuldade de encontrar profissionais adaptados e habilitados para poder realizar esse serviço. Então, a gente pode promover essa qualidade de vida, esse cuidado adequado do paciente. Então, igual você falou, tive a experiência de poder recuperar um sorriso de um paciente. Então, depois que a gente recuperou, um abraço, aquele abraço fraterno, aquele abraço gostoso, a espiritualidade, o momento que a gente vive ali naquele lugar é algo que não se compra, não se paga, e é gratificante e emocionante. É a gratidão, né, por devolver para a pessoa ali um pouco da sua dignidade, Exatamente. né? É muito isso. Bom, professor, nós já estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu sei que muitas outras dúvidas poderão surgir a partir daqui, e é por isso que eu peço ao nosso aluno, ao nosso ouvinte, que depois registre, né, as dúvidas para que a gente possa até ampliar esse tema. Então, como última pergunta, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como o senhor enxerga a odontologia para os pacientes com deficiência, se há avanços promissores, né? Se o senhor tem percebido que na formação desses profissionais da odontologia, isso tem sido uma preocupação, ou ainda isto é visto, é algo tímido no processo da formação dos futuros profissionais? Eu enxergo com muito bons olhos, visando que a gente tem hoje nas grades das faculdades, como a gente comentou aqui ao longo do debate, essa questão de ter esse ensinamento, essa humanização dos profissionais, dos alunos, esse contato com pacientes especiais. Então, eles, na sua
graduação, no seu desenvolvimento, no seu treinamento, eles têm esse contato, então eles aprendem a conviver, a viver, a atender esses pacientes. Então isso torna-se um avanço na odontologia, até mesmo também depois da formação, porque alguns dos dentistas, eles se especializam e se habilitam com pacientes com deficiência, que a gente não tinha, não se encontrava, antigamente não se pensava com essa especialidade. E hoje é uma especialidade da odontologia, pacientes com deficiência. Tem um mercado muito amplo, um mercado... Isso que eu ia te falar, né? Além de tudo, ainda tem um mercado carente. Grande. Então, dentistas e alunos recém-formados que querem mergulhar nessa área, estudar, é uma área desafiadora, porque a gente tem que aprender bastante, estudar muito, porque são muitas síndromes, muitas situações, deficiência motora, psicológica, mental, e aí cada um é individual, então, mas ao mesmo tempo eu sempre digo nas minhas aulas que a gente faz um atendimento para esses pacientes, humanizado individual, e a gente acaba aprendendo muito a atender pacientes sem a deficiência, porque a gente leva muito mais aquele cuidado e aquelas situações. Por exemplo, esses pacientes que a gente falou, da multiprofissionalidade, então a gente tem um cuidado de falar com os médicos, com os fisioterapeutas, com os terapeutas ocupacionais, com os psicólogos, fonoaudiólogos, então a gente tem mais esse cuidado, e às vezes pacientes que chegam com outros tipos de tratamentos também, e tem essa profissionalidade, essa multiprofissionalidade. Então, eles têm outro tratamento, então a gente começa a atender juntas, fala, esse cuidado. A gente, em vez de chegar já o dentista, já colocar um motorzinho, qual que é a demanda, o que precisa, tem medo. Então, muitas das vezes, qualquer paciente tem medo de dentista, a gente nem pergunta, você tem medo, você já teve alguma passagem, algum trauma, coisa, né? Na infância ou até mesmo em algum momento, tá ali, às vezes, muitos pacientes vão para conversar, é interessante, às vezes até mesmo os pais e os responsáveis também querem aquele momento ali para ter uma segurança no profissional, porque a gente está ali como profissional, então dá essa segurança, dá essa conversa, dá a gratidão ali de poder acolher e eles poderem se sentir acolhidos com nossos profissionais. Maravilha. É isso, pessoal. E para finalizar, né, como a gente sempre faz com todos os nossos convidados, eu gostaria de pedir ao professor que deixasse uma mensagem aí para os profissionais da área, para os familiares de PCD com portador, né, com pacientes com deficiência e também para os nossos pacientes com deficiência, né? Deixar uma mensagem para todos aí. Bom, é importante que os pais responsáveis trabalhem junto com o cirurgião dentista, justamente para trazer cada vez mais uma melhora da saúde bucal. Com isso, vai ter uma melhora da saúde geral e, consequentemente, uma qualidade de vida para esses pacientes digna e uma inclusão social aí cada vez melhor. Muito bem, chegamos ao final. Hoje eu conversei com o professor Bruno Vidigal, que é coordenador do curso de odontologia da Faculdade FAMIG. E ele trouxe para nós um pouco sobre esse universo do atendimento aos pacientes com deficiência bucal. Eu sou a professora Cida Vidigal e esse é mais um episódio do nosso podcast, o podcast da FAMIG FEAMIG. Aguardem os novos conteúdos que estamos preparando para vocês. Um grande abraço. Um abraço.